Como vai, amados? Tudo bem? Que benção poder estar com vocês. O nosso vlog geralmente eu gravo no meio da rua, mas infelizmente não deu tempo essa semana, não deu tempo. Eu saí por várias vezes, mas sempre com muita correria e não deu tempo para a gente fazer nossas gravações. Mas eu não quero deixar passar em branco o nosso sábado, nosso vlog de sábado, aqui a gente conversar. Geralmente eu gosto de conversar no meio da rua, né? Mas a gente pode aqui no meu estúdio, que eu já mostrei em outros vlogs pra você, meu estúdio, tá ventando demais, viu? Tá vendo essa zoadeira que tá, né? O microfone pega aí, o microfone da câmera pega um pouco e venta, tá uma ventania muito forte aqui em Santa Cruz. Mas vamos lá. Eu quero nesse vlog aqui responder uma pergunta que é muito feita, as pessoas nos escrevem e fazem bastante essa pergunta pra gente sobre a questão de como elaborar um projeto missionário, como iniciar, como organizar. Eu sei que tem pessoas que estão no período de ir ao campo de missões, querem fazer missões, mas ao mesmo tempo essas pessoas elas não têm uma ideia do que elas vão fazer ao campo. Claro que a ideia principal, eu já tenho falado bastante sobre isso, né? Eu sei que vocês têm consciência disso. A ideia principal é levar o evangelho até as pessoas, mas qual é o projeto a desenvolver no campo para chegar a esse objetivo de levar o evangelho às pessoas? Qual que é o projeto? Bom, eu não vou fazer rodeio, tá? Eu vou logo direto ao ponto. Existem dois tipos de projetos que você pode pensar. Existe um projeto que pode ser um projeto seu ou de qualquer outra pessoa, um projeto humano que está em desenvolvimento, ou existe um projeto que é um projeto que vem de Deus, tá? Então, do meu ponto de vista, você sabe que o serviço de missões é um serviço espiritual. Você vai estar desenvolvendo um trabalho que é um trabalho espiritual. E se você pensa que esse trabalho ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem que ter um crescimento, ele tem que alcançar um determinado desenvolvimento, se você pensa que em ter isso aí, eu te aconselho que você obtenha essa orientação espiritual que vem de Deus. Desde a orientação de tudo, até mesmo da própria formação do projeto. Em outras palavras, você pode sentar numa mesa, né? Senta aí numa mesa e começa a pensar o que você pode fazer no campo. É uma coisa que você pode fazer. Eu tenho até feito pesquisa em relação a isso. Existem muitos sites falando sobre esse assunto, te dando dicas de como você pode desenvolver um projeto, como você pode organizar, como você recursos, disseminar esse projeto e etc. Ou você pode realmente buscar esse projeto de Deus. Eu sei que essa questão do lado humano do desenvolvimento do projeto acontece bastante, porque existe uma falha. Existem pessoas que são muito empolgadas com o trabalho de missões, mas essas pessoas têm pouca vivência com Deus. Essas pessoas nem mesmo sabem ouvir a voz de Deus. E como é que essa pessoa vai ao campo de missões se não sabe nem mesmo ouvir a voz de Deus? Algo que eu falo bastante também, a gente cita isso aí. O campo de missões ele é muito amplo. Eu pergunto para você, onde é que você vai fazer missões? Você vai trabalhar com os ribeirinhos no Amazonas ou você vai fazer missões no Peru? Deus tem te mandado, Deus falou com você realmente para você. Você vai para a Bolívia ou você vai trabalhar na França? Você vai trabalhar na África, no continente africano ou no continente europeu? Que trabalho? Você vai trabalhar na área pastoral ou na área evangelística? Você trabalha com criança ou trabalha com literatura, como nós estamos fazendo? Então, você ter uma palavra específica, isso vem de Deus, no relacionamento de Deus. Deus fala com você e você tem a convicção daquela palavra específica. E se você não tem uma convicção de que Deus falou com você, de que você tem uma palavra específica, muitas vezes você fica no âmbito da empolgação. Você vê um missionário fazendo trabalho na Europa, aquele missionário ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus, está na orientação, está super empolgado, e você olha, é isso que eu quero para mim. Amanhã você encontra o Peniel falando da Bolívia, trabalhar com evangelismo, utilizando a literatura, eu vou para algum lugar também, vou. Então você fica perdido. E como a onda, como o vento, sopra para cá, sopra para lá, a onda do mar, né, que vai, que volta, né? Agora, quando uma pessoa ela tem uma orientação de Deus, ela tem um foco certo, certeiro, direcionado, porque essa orientação vem de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. O projeto ele pode ser um projeto humano,
E nesse projeto humano, que eu não vou falar nisso aqui nesse vídeo, tá? Se você esperava uma orientação humana, é melhor, esse é o momento de você desligar esse vídeo. Agora, se você quer um projeto que seja um projeto de Deus, é aqui que nós vamos entrar e sobre isso que eu quero falar. Antes da gente entrar em algumas considerações sobre a questão do projeto, eu já quero dizer bem direto que não é pelo fato de que Deus tem te orientado a fazer alguma coisa que você não venha aprender mais, que você não venha crescer. Não é porque Deus está te dando palavras, revelações, Deus está falando com você, que você não vai aprender com outros. Eu quero dizer uma coisa, existe uma coisa que Deus colocou aqui em cima do ombro, que é a cabeça, e Deus conta com a nossa inteligência para isso. Para isso, você tem que aprender com outros missionários. O projeto que Deus está te direcionando é importante. Você procurar no campo de missões pessoas que já estão fazendo algo similar para que você possa observar o que eles estão fazendo, aprender com eles, erros e acertos e você evitar. Porque os erros que eles cometeram, se você pisar aí, certamente você vai cometer os mesmos erros. E os acertos também, você pode replicar esses acertos. Então, a inteligência é uma ferramentazinha muito interessante que Deus deu ao ser humano e você pode aprender com os outros, tá? Não é porque Deus está te dando revelação, Deus está falando com você, isso não quer dizer que você não venha aprender com outros missionários. Sim, pastor, mas como foi que surgiu mesmo? Vamos entrar aqui no assunto. Como foi que surgiu o projeto Programa de Apoio Evangelístico? Amado, eu estava na época no Paraguai, no ano de 2005, eu e minha esposa, a gente estava à frente da igreja que os meus pais abriram, né? Nós iniciamos aquela igreja numa sala da nossa casa. Na época, meu pai tinha decidido ir ao Paraguai, ao Ceará, né? Ele falou, meu tempo terminou, tá? Ele achou que era isso aí. Ele foi ao Paraguai e eu fiquei à frente da igreja, sempre trabalhando ali com ele, fiquei à frente da igreja. E esse foi um período assim de muita expansão, Deus realmente abençoou bastante. Para mim foi uma verdadeira escola aquele período ali, né? Área financeira, crescimento de obreiros, e a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos ali. Nessa época eu estava à frente da igreja, como pastor da igreja, e eu comecei a orar pela expansão da igreja. Eu queria expandir a área social da igreja, eu queria expandir o trabalho com rádio que a gente estava trabalhando, eu queria expandir congregações, eu queria alcançar o Paraguai, eu queria formar obreiros naquela região para a gente entrar para dentro do Paraguai. Isso era coisa que eu orava, eu amanhecia, de madrugada eu levantava, eu respirava isso aí. Mas no meio disso tudo, dessa questão da gente ter visão, de desenvolver visão de trabalho e buscar de Deus para que Deus pudesse abençoar aquilo, nós começamos a ter a intervenção de Deus. Deus começou a usar pessoas vindo na nossa casa, Deus começou a usar pastores, missionários, vieram na nossa casa, nos trazendo a palavra, Deus vai te tirar daqui, Deus tem uma obra em outro lugar para você, Deus vai colocar uma obra na tua mão, trabalha assim, papá. Aquilo foi bastante difícil a gente poder aceitar, mas a gente orou a Deus, entregamos na mão do Senhor, nós aceitamos aquilo ali e nós simplesmente nos lançamos. Resumindo aqui, que eu não vou entrar em detalhes, vendemos tudo que a gente tinha, entregamos à igreja e nós viemos para cá, para a Bolívia. Aqui na Bolívia, eu pensei em fazer a mesma coisa. Falei, Deus me deu o privilégio de a gente estar à frente da igreja, ter um bom resultado. Isso quer dizer que a gente vai começar um trabalho e vamos ter um bom resultado aqui também na Bolívia. Mas isso não estava acontecendo. Foram 3 anos de muito baque, de muita... A gente batendo, esmurrando, indo com 2 pés na porta e a porta não abria. Mais ou menos isso aí. No final da história, eu comecei a orar muito ao Senhor. Comecei a tirar tempo de oração. Eu tendo a consciência, a plena certeza de que Deus havia me enviado à Bolívia e eu não estava vendo a porta aberta. O que estava acontecendo? E nesse período de oração foi quando Deus começou novamente a nos dar revelações. Na verdade, Deus começou a nos dar revelação e Deus começou a abrir a nossa mente para a palavra que Ele já tinha dado para nós e eu não estava tendo entendimento. Porque a minha ideia de trabalho era eu trabalhar com igreja. Isso é o que tinha na minha mente. Não era eu trabalhar com literatura, evangelismo, nada. Então Deus começa a nos dar novamente revelações em relação a tudo isso. E a gente começou a entender o plano de Deus. Eu comecei a chegar para minha esposa e falava, Mina, você lembra que aquele pastor falou tal coisa? É isso. E a coisa começou a ficar claro na nossa mente. Eu tinha como um véu nos nossos olhos, a gente não entendia. Sendo que Deus já
anos antes, já havia revelado a gente e a gente não tinha entendimento porque eu estava condicionado a agir daquela forma. Nesse período eu entrei no que nós chamamos da escolinha do Espírito Santo, né? Eu gosto de brincar, isso é a escolinha do Espírito Santo. Foi o período básico, né? Igual o soldado vai para o quartel e ele passa pelo período básico. Muitas vezes o soldado pensa que vai lá para o quartel para aprender a atirar e de canhão, metralhadora, ele aprende a obedecer. Foi isso aí, foi o meu período básico. Nesse período, o Espírito Santo de Deus aqui na Bolívia começou a agir comigo isso. Faz assim, não faz assim. As pessoas vinham para mim e falavam: pastor, a gente está trabalhando, qual é o nome do nosso projeto? Eu fui orar ao Senhor, o Senhor falou: não coloca nome. Aí eu falei: não tem nome não, vamos evangelizar. E a gente não tinha nome. A gente estava trabalhando, as pessoas chegavam e falavam assim: pastor, e se a gente fizer um trabalho assim de campanha, a gente vai lá no bairro, faz isso, faz aquilo. Eu fui orar ao Senhor, o Senhor falou assim: começa a enviar mensagens por celular. Na época não era nem as WhatsApp, era aquela mensagenzinha de texto, né, que tinha 150 caracteres. Eu comecei a fazer isso. Comecei a pegar número para todo lado e comecei a mandar mensagem para todo mundo. E o povo: poxa, que missionário maluco é esse? Vem para cá para ficar mandando mensagem no celular? E essas mensagens nós tivemos muito resultado. Com essas mensagens nós abrimos ponto de pregação, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas, casamentos foram por causa da orientação do Espírito de Deus. O que nós começamos a viver, amado, foi a questão da Deus falar, a gente viver e ter resultado. E quando a gente tinha uma brilhante ideia e que a gente colocava os pés aí, nada ia para frente. E essa foi a escolinha de Deus. Quando Deus falava, mesmo que seja algo muito louco no meu ponto de vista, mas algo assim, não vai dar, não, isso aqui não dá certo não. Mas quando Deus falava, as coisas ia para frente. E quando eu achava que era sempre assim, isso foi a escolinha de Deus. Até que nesse período foi quando Deus falou comigo sobre não trabalhar com igreja aqui. Até hoje nós fazemos culto aqui, nós temos culto, estudo bíblico, oração, nós fazemos Santa Ceia, mas nós não estamos abrindo igreja nesse sistema de trazer pessoas, abrir, crescer, tá? Não. Nosso objetivo é fazer o apoio aos evangelistas, né? O trabalho de aqui é mais para manutenção. Foi nesse período da escolinha de Deus, foi quando Deus me falou sobre o trabalho com literatura, que eu já fazia, mas era numa visão proselitista, como a gente muito fala, né? Aquela visão de eu fazer muito trabalho, de ir pra rua, de levar a literatura com o objetivo das pessoas ligar para mim, eu ir na casa dela, fazer culto na casa dele. Não tá mal não, tá muito bem isso aí, viu? Muito bom. Mas Deus começou a ampliar a minha mente em relação a isso, ampliar muito mais do que fazer um trabalho numa determinada região para trazer pessoas para minha reunião, mas ter o foco maior de levar o evangelho até essas pessoas. Foi nesse período que o Espírito Santo começou a me apertar e a falar que eu não ia estar trazendo mais 100, 200 caixas e conseguindo 100, 200 caixas, mas Deus falou comigo que a gente ia trazer uma quantidade muito maior de literatura, que o nosso ministério ia trabalhar muito mais com literatura. Falei isso para minha esposa, ela: a gente não tem dinheiro para nada, o que você vai se meter com literatura? Aí eu falei: olha, eu não sei como é que a gente vai fazer, só sei que Deus está falando e Ele vai cumprir. E a gente começou a viver cada vez mais essa escolinha do Espírito Santo de Deus. E nós começamos a conseguir quantidades maiores. A gente não sabia de onde é que ia vir. Como é que a gente vai conseguir isso? As portas eram abertas. E quando Deus falava, a gente colocava os pés naquilo que Deus estava falando, a gente tinha o resultado. Nesse período foi quando o programa de apoio evangelístico, ele começou a criar um corpo, né? Ele começou a incorporar, vamos dizer assim. E a gente começou a entender o que Deus estava falando com a gente. E quando eu comecei a entender o que Deus estava falando, Deus começou a me dar cada vez mais revelações. Deus começou a falar comigo. E dentro dessas revelações, a gente começou a ver algo que foi crescendo, criando um corpo que visa o serviço da igreja, que visa o serviço da noiva de Cristo. Foi nesse período que o Senhor nos deu também um nome, que é o programa de apoio. A princípio eu chamei não foi programa de apoio, foi projeto de apoio evangelístico. Aí um pastor do Brasil falou: Peniel, coloca programa de apoio, porque programa de apoio tem até uma missão assim, fica mais... Ele me deu a ideia e eu catei, mudei o nome, não tinha foco nenhum de nome nem nada, programa de apoio. E eu mudei o nome. Na realidade eu não divulgava esse nome aqui, como até hoje eu não divulgo, mas eu não divulgava.
Mas eu criei uma página na internet e coloquei esse nome. E através da página, o pessoal daqui começou a conhecer, o pessoal na internet, Facebook, né? O pessoal entrou no Facebook, começou a ver, é o programa de apoio, e aí começou a disseminar muito programa de apoio, mas a gente nunca teve o foco de ter um nome, que esse nome seja conhecido. Não, isso aí, por muitos anos, as pessoas vinham, mas que projeto é esse? Falou, você não pode evangelizar por evangelizar, ou você só sabe evangelizar porque você tem um projeto. Era complicado. E nesse período, amado, de Deus falar conosco, Deus dá detalhes do trabalho que a gente foi fazendo, Deus dá revelações, falar conosco de muitas formas. Eu não vou entrar, senão o vídeo já está comprido aqui, mas senão vai ficar mais comprido aí, não. Mas Deus nos deu muitas revelações, né? Uma delas que eu posso citar, eu já falei várias vezes. Uma vez, quando estava clareando, eu e minha esposa, minha filha estava dormindo na cama do lado, eu escutei, isso estava escuro pela manhã, quase clareando, eu escutei uma voz dentro do meu quarto falando, Peniel, né? Quando eu escutei essa voz falando, Peniel, pulei da cama, falou assim, e a voz falava, eu vou colocar muito material nas suas mãos, eu vou trazer os evangelistas e você vai apoiar os evangelistas e Deus continuava falando, eu não vou entrar em detalhes na segunda parte, mas foi isso aí que Deus falou. E quando Deus me deu essa palavra, a coisa começou a acontecer com muito mais força sobre nós, a gente trazer toneladas, a porta ser aberta para a gente conseguir toneladas de material. E tem sido assim, às vezes as pessoas perguntam, o Peniel tem muito dinheiro, não é uma verdade, o Peniel tem muita influência, não é uma verdade, o Peniel conhece muitas igrejas, muitas missões, muita gente que tem dinheiro, não é uma verdade. A coisa acontece com a gente aqui, porque Deus tem falado. Eu quero terminar contando uma palavra que Deus me deu. E a gente tem orado por essa palavra. Aos poucos a gente está vendo. Eu fui numa base missionária e dei uma palavra ali a alguns missionários que vieram do Brasil. E Deus usou uma irmã. Essa irmã falou, olha, o trabalho que você está fazendo, você vai continuar fazendo. E você vai alcançar lugares que seus pés ainda não têm colocado aí os seus pés. E aquela irmã falou o seguinte, vai chegar o tempo de Deus que esse projeto vai sair a outras nações. E ela falou, abre tua mão. Eu abri minha mão. A irmã colocou a mão na minha mão assim, ela falou, não se preocupe com os recursos, porque o Senhor coloca os recursos nas tuas mãos como ouro em pó. Passou algum tempo, eu saí daquele lugar, guardei aquela palavra, estava na minha casa, veio um pastor buscar material. Aquele pastor chegou, e depois que eu dei material para ele, ele olhou para mim e falou, fazer uma oração, começou a orar, e aí Deus usou aquele pastor em profecia, ele olhou para mim e falou assim, olha, o projeto que você está fazendo, você vai continuar fazendo, você vai levar a palavra em lugares onde os teus pés não têm colocado ainda, e vai chegar o tempo de Deus, que esse projeto vai sair a outras nações, abre a tua mão. Aquele pastor usou as mesmas palavras que aquela irmã tinha usado tempo atrás. A irmã era do Brasil e o pastor era aqui da Bolívia, tá? Para não dizer que era do mesmo lugar, que era moda esse tipo de procedimento. Não, a irmã era do Brasil e esse pastor aqui da Bolívia. Ele falou, abre a tua mão. Eu abri a mão. E ele falou assim, não se preocupe com os recursos, porque o Senhor coloca os recursos nas tuas mãos como pedras preciosas. Então, esse é um projeto, eu falo do programa de apoio, é um projeto que requer bastante recursos, mobilizar material. Hoje nós estamos trabalhando a nível da Bolívia inteira, nós estamos lutando para levar a outras nações. E quando eu fico olhando na Europa, os irmãos da Europa, nós vamos inundar a Europa em nome de Jesus. Quando eu fico olhando para a Europa e os desafios de apoiar evangelistas e missionários na Europa inteira, seja leste da Europa, a Europa Ocidental, quando eu fico olhando a América Latina, quando eu fico olhando outros lugares, eu não tenho condições nenhuma, mas eu sei que o Senhor tem nos dado a palavra, e no tempo dele a palavra vai se cumprir, e nós confiamos e esperamos nele, amém? Então eu quero dizer para você, quero finalizar você que quer estar no campo, quer desenvolver um trabalho, você pode escolher o projeto, ele ser um projeto humano, ou ele pode ser um projeto de Deus. Se você é um projeto humano, você é responsável por ele. Se o projeto é de Deus, fique sabendo que Deus ele é responsável e você vai usar, não o recurso de uma igreja, de uma agência, de um empresário, de sei lá da onde, não recursos humanos. Você vai usar o recurso de Deus para o cumprimento do projeto que é de Deus. Amém? Grande abraço.